Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, como estamos em pleno feriado aí? Com preguiça. É diferente, né? Porque tá tudo fechado, tudo... Não sei aí na cidade de vocês, né? Mas estamos aqui, né? Que a gente fez aquele... na Semana Santa, né? Que a gente não teve aquela aula na quarta-feira. Foi a troca aí com 21 de abril. Gente, olha Flaviane, só. Oi. aqui, você já postou a nota do trabalho? Então, estou devendo vocês a nota do trabalho. Como que os professores estão postando a nota do trabalho? Só posta a nota mesmo, eles não estão colocando a correção, não. Não, mas eu queria ver com o Giovanni assim, porque para não colocar o nome e nota na frente, eu queria ver uma questão assim, né? Ou o nome do tema. Vamos ver como é que eu faço. É porque alguns professores, né, a maioria colocou da mesma forma que coloca as provas, individual para cada um. Mas eu falo lá no Blackboard mesmo. Isso mesmo. Não, mas os trabalhos já estão corrigidos, tá? Podem ficar tranquilos, tá? As apresentações foram muito boas. A gente, né, num outro momento, a gente pode fazer algum comentário, mas gostei muito do trabalho de vocês. Eu achei que vocês estão, assim, empenhados, né, por estarem no primeiro período. Graças a Deus. Podem ficar tranquilos que é um ótimo começo, sabe? A gente chega, assim, na faculdade com medo de tudo, perdidos, mas eu fiquei, assim, gostei muito do empenho de vocês. Mas eu falto só acabar de organizar, né? Porque eu separei parte escrita e apresentação. Falta só acabar de organizar isso aí para colocar lá a nota para vocês. Outra consideração que eu quero fazer. Aquela aula de inibição enzimática, o vídeo tá faltando só eu editar. Aí eu vou colocar para amanhã para vocês também, tá? Então, o que eu estou devendo para vocês amanhã cedo? Inibição enzimática, mais o material e a aula de hoje, terminando aqui hoje, eu já deixo para vocês lá no Blackboard também. Combinado? Que aí a gente já vai preparando a nossa segunda etapa aí, né, de matéria para a prova. Vamos lá. Compartilhamento de tela aqui, tá tudo certinho? Sim. Assim vocês conseguem me ver, né? E ver a tela toda, né? Gente, tem alguém perguntando aí no grupo se só temos uma aula hoje. Respondem aí para mim, por favor, que são as duas aulas. Essa uma aula que eu estou falando é a reposição, que aquele dia a gente parou mais cedo. Agora já apagou. Tá. Eu vi rápido aqui, porque o telefone apareceu para mim, clareou aqui, eu vi a mensagem rápido aqui. Acontece isso mesmo. Então, gente, olha só. A nossa aula de hoje, dando sequência às nossas classes, né, das biomoléculas, das nossas queridas biomoléculas, né, nosso grande material de estudo aí. Então, a gente fechou parte de proteína. Eu ainda não fechei a parte de enzimas, que é o finalzinho, né, de inibição enzimática, mas, dando sequência, a gente vai falar hoje dos carboidratos, né? Aí eu coloquei uma figura aqui que ilustra bem o que é um carboidrato, né? A gente já pensa logo no nosso vilão aí, né? De caloria, né? Uma balança aí.
Só de mostrar isso aí, a gente já lembra o que é carboidrato, né? É o nosso vilão aí de peso. Gente, isso aqui é só uma figura esquemática, só mesmo questão para elucidar aqui um pouco do que seria o... Ó, começando aqui na cadeia, na pirâmide, aqui na base dela, da pirâmide, a gente falando dos energéticos, que principal composição aí dos energéticos são os carboidratos, né? São compostos por moléculas de Acho que não carboidratos. ainda não, vai entrar ainda. Oi, Tem boa algum noite. áudio ligado aí? Boa Meu. noite. Está dando alguma interferência para vocês? Estava, agora não tem mais não. Então tá joia. Qualquer coisa é só falar aqui. Então, gente, olha só, essa primeira parte aí, a base da nossa pirâmide, são a fonte da nossa energia, né? São os carboidratos, são os energéticos, conhecidos como os cereais, os pães, os tubérculos, as raízes, as massas. É só a título de informação aí, quantidade de porções que podem ser consumidas aí de porções de carboidratos por dia. Aí a gente fala depois dos reguladores, que são os ricos em vitaminas, sais minerais. Depois a gente fala de construtores, que são principais, a gente já viu, que são as proteínas. E depois a gente fala do extra, que é o óleo e gordura. E os açúcares e doces também, né? São extras. É o que a gente às vezes, né, nem precisa estar presente na nossa alimentação. Então, isso aqui é só uma figura mesmo para a gente estar comentando aí a função de cada um dos componentes aí da nossa alimentação. Gente, olha só, por definição, carboidrato, ele pode ser conhecido também como glicídio ou hidratos de carbono. Então, se eu falar de glicídio, hidrato de carbono ou carboidrato, eu estou me referindo à mesma substância. A gente fala que é a biomolécula mais abundante na natureza. Então, a gente conheceu o que é uma biomolécula, eu apresentei para vocês os átomos que compõem uma biomolécula, e agora a gente falando um pouco de cada, a gente chegou em uma parte de uma das nossas biomoléculas, que é a mais abundante, a que mais encontra na natureza. Gente, olha só, os carboidratos, eles são constituídos basicamente de 3 substâncias, apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eventualmente, né, pode existir uma composição, algum elemento tipo nitrogênio, fósforo, enxofre, eventualmente, tá? Mas um carboidrato propriamente dito é composto apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ô, Flaviane, Oi? tem como você voltar só naquela pirâmide, só para me tirar um print dela, fazendo favor? Tem sim. Isso. Gente, ó, vou ler uma mais aqui. Ah, ela sumiu. Voltou? Não. Aí, agora sim. Pronto. Tipo de ligação. Os carboidratos, eles são ligados, né, covalentemente. O tipo de ligação mais comum entre eles é uma ligação covalente. E também podem estar ligados a proteínas, a lipídios. São conhecidos como os glicoconjugados. Então, existe
um tipo de glicoconjugado, a gente vai falar lá no finalzinho da aula, um exemplo. Uma glicoproteína. A gente vai falar de outros exemplos que constituem que estão presentes no nosso corpo, que são ligações entre moléculas de carboidrato com moléculas de proteína ou com moléculas de lipídio. Então, existe esse tipo de junção. A gente tem somente os carboidratos, somente as proteínas, mas a gente também tem a junção de carboidratos e proteínas e carboidratos e lipídios. Gente, olha só, outra função muito importante aí dos carboidratos é fazer parte da estrutura dos nucleotídeos e dos ácidos nucleicos, presentes no nosso DNA e no nosso RNA. Aí os dois tipos de açúcar que a gente estão presentes em moléculas de DNA e RNA é o açúcar ribose e a dexorribose. A gente vai falar de ácido nucleico ainda, né? Nosso material de estudo ainda, mas só comentando com vocês que é molécula de açúcar que ajuda a compor os nossos ácidos nucleicos. Outra função dos carboidratos, eles também participam na transdução de sinais. O que são transdução de sinais? Lá no nosso sistema nervoso central, a gente tem a comunicação, a gente tem esses sinais, né, que passam através dos nossos neurônios e são realizados, né, conhecida como transdução. Então, essa transdução são moléculas de carboidratos que vão ajudar aí nessa transmissão de sinais. Nós temos também carboidratos livres, fazendo diversas funções nas nossas células. Nós temos glicoproteínas, glicolipídios, como eu já havia falado. Definição. O que define para nós a estrutura de um carboidrato? Eu tenho uma cadeia de carbono sem ramificações. Eu tenho carbonos com ligações simples. Não existe dupla ligação entre os carbonos. Esse carbono simples, significa que são ligações simples. E eu tenho um carbono ligado ao oxigênio através da dupla ligação conhecida como grupo carbonila. Deixa eu pegar e mostrar aqui para vocês. Consegui marcar para vocês? Tá dando para ver. Oi, Márcia. Oi, boa noite. Boa noite. Estou vendo aqui. Consegui entrar na aula agora. Eu tiro total aqui de vocês para eu não me... Eu fico dispersa querendo olhar para a câmera. Aí eu arredo tudo e só fico na tela para explicar. Aí eu não sei quem está entrando ou não, tá? Desculpem aí, porque às vezes eu não consigo saudar todos vocês aí pelos nomes, mas é por isso. E a Márcia, eu já conheço a voz dela, né? Já sei pela voz, eu nem estou vendo pelo nome aqui. Então, gente, é isso aí. A gente tem carbonos. Tá vendo a bolinha vermelha? Ó, carbono ligado a átomos de carbono. E nós temos o oxigênio. Essa aqui é uma estrutura, uma molécula de glicose, tá? Então, olha só. Quanto ao grupo funcional, o que seria o grupo funcional? Seria o tipo, a gente fala que é o tipo de função orgânica presente na estrutura dessa molécula. Ó, aqui eu tenho uma molécula, uma glicose, e aqui eu tenho uma frutose. Olha só, vocês estão observando que a fórmula molecular delas é igual? É igual? 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios.
O que diferenciou aqui para mim? Diferenciou o grupo aumentou, né? funcional. Eu tenho grupo funcional diferente. O que seria isso? O meu carbono, quando se liga numa ligação dupla com o oxigênio, ó, carbono dupla O, ligado a um hidrogênio, eu falo que eu tenho um aldeído. E o aldeído forma uma aldose. E toda vez que eu tiver carbono, carbono, tá vendo? Uma sequência só de carbono. E esse carbono fizer uma dupla O, eu vou ter uma cetona, formando uma cetose. Então, olha só, funções químicas diferentes, funções orgânicas diferentes. Eu vou ter cetona e vou ter aldeído. Então, essas funções que vão diferenciar uma glicose de uma frutose. Lembrando que a fórmula molecular dela é a mesma. A gente não diferencia quantidade de carbono, quantidade de hidrogênio e nem quantidade de oxigênio. Eu apenas mudei a minha função, o meu grupo funcional. A classificação dos carboidratos. Eu tenho 3 grupos, 3 classes bem específicas de tipos de carboidratos. São chamados de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, gente, o próprio nome aqui, a própria nomenclatura aqui, já traz para a gente uma noção que mono, di, 2 e poli, vários. Então, a gente vai pegar aqui a estrutura básica do açúcar e a gente vai começar a entender o que são esses tipos, né? Essa junção aí desses carboidratos formando esses... A gente fala que são a gente fala que é a classificação de um carboidrato. Então, só um exemplo aqui. Um monossacarídeo é um açúcar simples, ele não pode ser hidrolisado a 3 ou até 7 graus. Então, ele é uma molécula bem pequena, poucos átomos de carbono. O disacarídeo, a gente junta 2 monossacarídeos para formar um di. Então, eu pego 2 estruturas pequenas e formo um disacarídeo. 2 moléculas pequenas. Uma estrutura pequena, monossacarídeo. 2 estruturas pequenas ligadas, disacarídeo. E polissacarídeo são açúcares maiores, são várias moléculas, né? Formam mais de 2 moléculas de monossacarídeo. Aí eu tenho moléculas maiores, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, amido, glicogênio e celulose são exemplos de polissacarídeos. Glicose é exemplo de quê? De monossacarídeo. Um amido tem em torno de 1.400 moléculas de glicose. Então, aqui vocês conseguem entender o que é realmente um polissacarídeo. É você juntar muitas estruturas de um monossacarídeo para formar uma estrutura maior. A celulose, tá vendo? Mais de 4.000. O glicogênio, mais de 30.000 monossacarídeos. Monossacarídeo. A gente vai falar um pouquinho agora de como que a gente dá nome em monossacarídeo. Geralmente a terminação é em ose, né? Frutose, glicose, celulose. Perdão, gente. E a quantidade de átomos de carbono. 3 átomos de carbono. Triose, 4 átomos, uma tentrose, uma pentose, uma hexose, uma heptose. E o tipo de função aqui. A ribose
que é uma pentose. A função dela é formação de um DNA, estrutura do RNA. A dexorribose, também uma pentose, com 5 átomos de carbono, formação e estrutura do DNA. A glicose, que é uma hexose, com 6 carbonos, qual que é a função dela? Energia. Frutose, também uma hexose, energia. Galactose, também uma hexose, função energia. Vamos dar um pouquinho de exemplos agora de pentoses. Olha aqui, a estrutura do RNA. Flaviana, Oi, esses slides vai estar disponível lá no Blackboard? vou deixar tudo hoje. Vou deixar hoje de uma vez, Vou porque colar no caderno para estudar para essa matéria. a gente vai... Ok, obrigada. A gente vai... É porque amanhã, às vezes, eu não fico com o meu notebook, quando eu fico na farmácia, aí eu já deixo hoje de uma vez. Eu vou terminar de editar o vídeo da outra aula, que eu gravei a parte, aí eu vou deixar as aulas eu vou deixar todas hoje. E o outro que eu estou terminando de editar, eu deixo amanhã cedinho. Combinado? Beleza. Vai dar tudo certo, não preocupe. Matéria interessante, não fiquem com medo, tá? Volto a falar que vocês não precisam de decorar nomes, não precisam de decorar a estrutura. Vocês têm que saber os exemplos, vocês têm que saber a classificação. Então, vamos voltar aqui para a gente entender. A gente falou de pentose, a gente falou de ribose e dexorribose. São 5 carbonos, ó. Contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Formando um ciclo fechado. A diferença deles. Aqui a gente tem um grupo, né? Um grupo hidroxílico, um OH. Aqui eu tenho um hidrogênio, só tenho um grupo OH. Não precisa de decorar essas funções aqui não, tá, gente? É só mesmo saber que pentose é um tipo de monossacarídeo. É isso que vocês precisam entender. Agora, com 6 carbonos, contem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há um exemplo de uma glicose, uma frutose, uma galactose. A diferença aqui, ó. A glicose é o quê? É um aldeído. A frutose é o quê? Uma cetona, tá vendo? É o carbono ligado com carbono, carbono e uma dupla O. Ao aldeído aqui, ó. Carbono ligado com hidrogênio e um dupla O. A diferença aqui do carbono, aqui carbono, aqui hidrogênio. A mesma dupla O e o mesmo carbono embaixo. Gente, agora só para vocês entenderem um pouco da estrutura das nossas moléculas Isso aqui pega um pouquinho da parte da química. Como eu falei com vocês, a gente precisa de dar essa informação, então por isso que fica às vezes um pouco... Fica parecendo que eu estou cobrando forma, mas na verdade a gente não aprofunda, tá? Vocês só precisam realmente conhecer e saber essas estruturas, saber os exemplos, né, dos carboidratos, quem é monômero, quem são os monossacarídeos, os disacarídeos. Então, gente, olha só. A gente vai falar agora de fórmulas iguais, fórmulas químicas iguais.
que tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio. Porém, o que a gente apresenta aqui? O que a gente nota aqui? Estruturas diferentes. Então, eu tenho uma glicose, uma manose, galactose, uma frutose, com a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, eu formei estruturas diferentes. Olha só, aqui nessa estrutura, eu estou mostrando para vocês o carbono, eu estou mostrando uma estrutura com um átomo de carbono só para conseguir exemplificar para vocês aqui o que seria um carbono assimétrico. Prestem atenção, carbono assimétrico é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Vocês conseguem observar comigo aqui? Ó, 4 ligantes diferentes. Ó, eu exemplifiquei de cores diferentes aqui para vocês saberem que cada grupo não é igual ao outro, certo? Sim. Então, o que acontece aqui? Ó, aqui também. Vocês concordam comigo que o gliceraldeído, tá vendo? O mesmo gliceraldeído, certo? Só que, porém, a gente fala que um é destrógiro e o outro é levógiro. Tá vendo as iniciais aqui? Voltou. Levógero, um L, destrógero, um D. Então, a gente tem um carbono assimétrico ligado com 4 átomos ou grupos diferentes, porém, eles estão desviando luz para polos diferentes. O que seria desviar luz para polos diferentes? Gente, isso aqui é química orgânica total, mas eu preciso de falar com vocês, porque a gente precisa entender que eu tenho uma estrutura, um mesmo açúcar com funções diferentes, porque ele emite luz para sentido horário ou anti-horário. A gente jogou horário, a gente fala que ele é D. Jogou anti-horário, a gente fala que ele é levógero. O que vai fazer a gente entender que ele jogou para o horário ou para o anti-horário? A eletronegatividade do elemento. Prestem atenção. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, certo? Isso aqui é lá na tabela periódica. Gente, como é que vocês vão entender isso? Aí vocês vão me perguntar, gente, mas a Flaviane está ficando doida. Como é que eu vou saber que o oxigênio é o mais eletronegativo? Aí eu falo para vocês. Carboidrato só tem hidrogênio, carbono e oxigênio. Não tem nenhum outro elemento. Dos 3, o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, toda vez que eu pego o menos eletronegativo, que é o hidrogênio, e jogo para o mais eletronegativo, no sentido horário, ele é destrógeno. Anti-horário, L, levógeno. Então, a gente fala que tem configurações D e L. Destrógeno, levógeno. Certo, gente? Gente, olha só. Ciclização dos monossacarídeos. A gente fala que menos de 1%
dos nossos carboidratos são cadeias abertas. O que é cadeia aberta? Cadeia aberta é essa estrutura aqui, ó. Cadeia aberta, cadeia aberta, cadeia aberta. A gente vai estar entendendo que a própria estrutura, a própria configuração faz uma reação química que essa cadeia se fecha. Olha uma cadeia fechada. Ela faz uma interação entre os seus próprios ligantes e se fecha. Isso seria uma forma, gente, a gente fala que é uma forma de estabilizar, deixar essa espécie mais estável. Então, a gente fala o seguinte, toda vez que falarmos em ciclização de monossacarídeos, a gente pensa que nós temos átomos, a gente tem monossacarídeos, né, com átomos de 5 ou mais átomos de carbono, fazendo reações, juntando seus grupos, né, carbonila, lá do aldeído e da cetona. Lembra que eu mostrei para vocês? Ou é cetona ou é um aldeído. Então, o que esses grupos fazem? Esses grupos, eles reagem, eles se ligam, a gente fala que formam os M-acetais ou M-cetais. Então, eu tenho a formação dessas duas estruturas, e essas duas estruturas, que são cadeias fechadas, elas são estáveis, são estruturas mais estáveis. Então, o que acontece? Por ciclização, esses monossacarídeos, com esses carbonos, com esses 5 ou mais carbonos, eles não ficam com carbonila livre mais. Eles vão estar ligados covalentemente a uma das hidroxilas presentes ao longo da sua cadeia. Então, eu não tenho ligantes disponíveis mais na minha molécula. Aquele carbono 1 lá da minha cadeia aberta, ele reage com o último carbono, o carbono 5. Exemplo, como se fosse uma estrutura de 5 carbonos. Ó, tá mostrando aqui para vocês entenderem. Eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma D-glicose. D, porque ela está desviando luz em sentido horário para a direita. Olha o OH aqui, tá vendo? Então, eu estou desviando a luz para a direita, para o sentido horário. Olha o desvio de luz aqui, ó, direita. O meu carbono 1, ele vai estar ligando com o meu carbono 5 da minha... Olha como que acontece aqui. O carbono 1 da aldose no carbono 5, presente, né, lá no anel, para formar um anel fechado, uma ciclização. Ele forma uma reação. Prestem atenção aqui, olha. Esse OH, essa dupla O, OH, o que vai acontecer? Esse par de elétrons vai atacar. Eu vou formar, gente, uma água. Eu vou liberar uma molécula de água, tá vendo? HOH. O que vai acontecer aqui? Eu vou liberar uma molécula de água e vou estar fechando o meu ciclo de carbonos. Então, aquela cadeia aberta que eu tinha de carboidrato lá no meu monossacarídeo, agora é uma cadeia fechada. É uma cadeia mais estável. Ela não está disponível para reação química, porque ela se fechou agora. O meu grupo carbonil, ele formou uma ligação covalente com o oxigênio puro da minha hidroxila. Então, o que aconteceu? O oxigênio, né, do grupo hidroxila, da mesma cadeia. Olha só, oxigênio da hidroxila
junto com o grupo carbonil, formando derivados chamados de hemiacetais, se forem dos aldeídos, ou hemicetais, se for de cetonas. Então, nesse caso aqui, eu tenho um aldeído. Então, aldeído, quando fecha, forma um hemiacetal. Gente, mais à frente eu volto a citar a questão dessa estrutura, dessa função aqui também, tá? Mas, basicamente, é isso aí mesmo. Não aprofunda mais para vocês entenderem, não. Só o desvio de luz, direita, esquerda, destrógeno, levógeno. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho dos disacarídeos. Nós sabemos que disacarídeo é uma... Flaviane, Oi? você poderia explicar novamente a questão de uma cadeia aberta virar uma cadeia fechada? Vai cair aqui, porque já está a menos de 1 minuto. Eu entro lá no link e já explico